E aí, né, sempre que a gente fala de Air France e esses 2 anos, as pessoas. Ah, e o Malaysia que desapareceu e ninguém encontrou. E eu sempre costumo falar, cara, olha a dificuldade que foi para encontrar uma caixa, um avião inteiro que antes dele se chocar com o mar. Ele não explodiu, né? Não, ele não explodiu, ele desceu Caiu de assim, barriga, né? caiu de barriga, né, estatelado no mar e afundou. E né, se quebrou no choque, né, e afundou. Mas momentos antes dele cair, ele está enviando informação das panes que ele está tendo para o satélite e chega a informação na Air France, que é a dona do avião. Uhum. E essa informação que vai tem a latitude e longitude. Ou seja, se sabia exatamente o ponto no espaço em que aquele avião se chocou um pouquinho antes, né, de se chocar com o mar, e levou 2 anos para encontrar. Imagina o Malaysia, que ninguém sabe o paradeiro daquele avião, se o cara voou até acabar o combustível, se baseado em ping de satélite e Caramba. foi em direção ao Oceano Índico. Como é que você vai achar um negócio no Oceano Índico? Quais são as hipóteses aí para Malaysia que o pessoal levanta mais? Tem diversas, tem as malucas, aí tem um tal de Jeff Wise. Que foi Esse, abduzir o avião. ele vai por essa onda aí. Mas não, de abdução ele não fala, mas ele fala que o avião, ao invés de. O avião enganou, assim, ele não desviou para o sul. Ele foi, na verdade, para o norte, para uma base russa. Por quê? Né? Eita lá. Assim, Que ele, doideira. ele fala umas doidas e fala de sinal de GPS. Aí cria aquelas, né, conspirações que para você provar, aí você precisa despender de um tempo para falar, pô, você tá falando um monte de besteira, bicho. Porque o satélite, o ping, através do Doppler, se sabe que ele foi pro sul, ele não foi pro norte de jeito Uhum, nenhum. E uhum. você tá falando em cima de uma imagem de Google Maps, É, não sabe? dá, né? Aí não dá, né? Mas ele tem essas teorias aí tem a teoria do sequestro, que não se sustenta porque nenhum grupo terrorista Assumiu. assumiu. E aí, para que você vai, né, ir para uma ilha com a Gisele Bündchen e não fala para ninguém que você foi? Então, Exatamente. né, o terrorismo, infelizmente, vive disso. Ahn, e tem a do suicídio Ah, do né? comandante, que Ele é, mergulhou. Ele mergulhou com o avião no mar, é isso? é, Basicamente. é muito difícil entender como é que se faz um suicídio Mas aí o que? Ele coletivo. desliga tudo? Ele sai desligando as coisas? Porque ele pode, né? Tá, eu vou falar minha teoria pela primeira vez, eu acho que eu vou falar isso em Então consideração. fala a A gente tá teoria. conversa de bar, É, então, isso aí. né? O que eu acho, tá? Isso não é a verdade, tá, pessoal? É o que eu acho. Que o comandante, que é o que tinha mais motivo para se suicidar, baseado no que a polícia encontrou no simulador de voo da casa dele e tudo mais, e ele estava com problema político, perseguição lá na Malásia. Então eu acho que ele matou o copiloto. E existe uma maneira não muito difícil de fazer isso dentro do cockpit do 777, que eu obviamente não vou falar, mas existe uma maneira não muito difícil. E o avião ele faria um voo de aproximadamente 5 horas entre a Malásia e acho que ele estava indo para a China, se não me Uhum. engano. Uma vez que o copiloto está morto e a porta do avião é blindada, acabou. Ninguém mais tem acesso ao cockpit do avião. Só o comandante podia abrir, né? Só o comandante que pode abrir. Se você fala para os comissários que tá tudo certo, tá tudo certo. Segue o voo. Você de noite dentro do avião, você está comendo e vai se preparar para dormir, certo? As comissárias fazem o serviço de bordo que tem que fazer. Enquanto isso, o avião não está indo para a China. Ele já começa a fazer a volta para ir para onde ele tem que ir. Baseado no plano de voo que o cara fez no simulador dele. E por que que ele não... Por que que isso não chama atenção? Né? É de tipo, ninguém vai no banheiro, ninguém vai nada. Em algum momento, eu acho que a tripulação de cabine, que são os comissários, devem ter se sentido desconfortáveis, mas o comandante pode ter dado uma desculpa qualquer. Uhum. Existe uma teoria que diz que ele pode ter despressurizado o avião. E aí todo mundo Morre morreria antes de por qualquer coisa. hipóxia. Entendi. Inclusive ele, mas o oxigênio dos tripulantes demora mais do que o dos passageiros. O passageiro é 15 minutos, o do tripulante daria para respirar por mais de 2 horas em condição de falta de oxigênio. Eu acho que ele não precisou fazer isso. Como ele sabia
como desligar o transponder Isso. e toda a parte de comunicação externa do avião, ele também sabia como desligar o sistema de entretenimento dos passageiros, que mostra o mapa para onde o avião está indo. Aquele mapinha que você fica acompanhando, ele pode ir ali e Isso, ele tira do desliga ar. só aquilo. Uhum, entendi. Entendeu? O sistema de filme continua Tá funcionando. tranquilo, só o mapinha que não. Porque a partir do momento que ele tenta fazer alguma coisa, a vida dele começaria a ser infernal, assim, os passageiros, para onde a gente está indo? Por que né, caiu máscara? As comissárias, caiu uma... Ia ser bem complicado. Ao passo que se ele faz um voo normal, estamos indo para a China, ninguém sabe para onde está indo, entendeu? Uhum. E aí ele faz uma grande sacada que eu acho, assim, eu não sei que ponto de maldade do ser humano consegue isso, mas quando ele desliga o radar, o que acontece é que o avião para de dar informação para o controle de tráfego aéreo, de velocidade, de altitude e tudo mais. E isso é o radar secundário. Só que o radar primário continua emitindo onda e retorna um ponto. E aí, em algum momento no radar, tinha esse ponto aparecendo sem nenhuma informação. Então, o que você faz quando algum alvo entra no teu espaço aéreo e não diz o que é? É um objeto voador não identificado, despacha a Força Aérea para ver. Né? Isso aí. O cara, quando ele faz a curva em cima lá do Mar do Vietnã e vai sobrevoar a Malásia de novo, entre a Malásia e o Vietnã, ele vai bem na fronteira entre os dois países. Então, uma hora ele está do lado do Vietnã e aparece o blip lá no radar do cara. O cara, opa, acho que tem um negócio aqui. E daqui a pouco ele está do lado da Malásia. O cara, acho que está lá no Vietnã. E o outro, acho que está na Malásia. Entendi. E ninguém despachou a Força Aérea. Cara, ele fez um jeito de dar um driblar. Isso, porque um joga pro outro assim, tá lá na Malásia. E o Vietnã... Porque não é um negócio que fica, né, consistente ali, né? Porque a fronteira não é uma linha reta, né? Exato. Nossa, cara. De uma maldade. Terrível. Mas acharam isso aí meio no plano de voo lá quando investigaram esse negócio? Não. Essa parte aí não tinha isso, mas tinha uns waypoints, assim, uns latitude e longitude entendi. lá pro Oceano Índico, no simulador de voo dele. Outra coisa que ele faz é que a cidade que ele morava ficava a oeste de onde ele decolou e um pouco antes dele entrar no mar de Andaman, acho que é isso, ali entre a península e não sei o que lá, ele faz uma curva à esquerda e passa em cima da cidade que ele nasceu. Caramba. Então isso tudo leva a crer que foi o comandante mesmo que estava controlando o avião. Então todo esse papo aí que eu lembro que saiu muita teoria de conspiração. O 777 tem isso, tem aquilo. Aí começaram a colocar a culpa no avião, né? Perdeu todo o sistema elétrico. E o avião ficou voando 6 horas. Cara. E aí, não, para perder... Caramba, cara. E aí, depois que ele sai do território, ele entra nesse mar e quando ele está entrando no espaço aéreo de uma ilha que tem ali, Sumatra, não sei se é Sumatra. Eu estou tentando lembrar do War 2 que a gente jogava. Ali, né? Aquela região é complicada mesmo, né? Aí ele vira à esquerda e vai para o sul do Oceano Índico. E como se sabe que ele foi para o sul? Ciência. Né? Essa comunicação que o avião da Air France mandou pro escritório da Air France é porque a Air France tinha um sistema pago de assinatura de informação de telemetria para o avião. E a Malaysia tinha isso também, mas só para o avião, não tinha para os motores. Porque são pacotes que você vai adicionando, né? E eles não tinham isso. Mas o avião e o satélite não sabe quem comprou, quem não comprou. Então existe um ping assim de conexão entre o satélite e os motores, assim, tipo, você tá aí, tô aqui. Só isso. E existia essa comunicação de ping e a determinados intervalos de tempo. E através do satélite estacionário, ele sabia, o satélite está aqui, ele está mandando uma onda. Através de Doppler, a gente consegue medir a frequência. Claro, se aumentou, se diminuiu e tal. E a gente sabe se ele está indo para lá ou para cá. Se ele está se afastando ou se aproximando. Se aproximando. Isso. E aí chegaram à conclusão que ele tinha ido para o sul. Caramba. E aí tem vários cálculos. Tem um cara no Twitter, é o Mike Chillett, acho. Esse cara é um matemático do caramba e ele está envolvido com Malaysia. Acho que eu vou fazer um vídeo com esse cara. Eles estão ainda, tá ainda na... Tá, ele vai plotando no Google Maps e ele vai pegando a posição de satélite, posição não sei o que, posição de ping e vai plotando os dados e fala, o Malaysia caiu nessa área aqui.
baseado em informação de Olha avião e só. tudo mais. Muito, muito Eles interessante. têm meio que um local ali. Ele tem. Ele tem. Ele tem. E hoje ele tweetou assim: eu acho que tem alguém que está lendo meu Twitter, que tem um barco que continua pesquisando. Eles pararam com uma parte, mas tem um barco que chama. Putz, não lembro agora, mas é um barco japonês que anda fazendo investigação lá. E ele fala: acho que esses caras estão seguindo meu Twitter, porque sempre que eu falo que é um negócio aqui, o barco vai se lá e direciona desvia. para lá. Não se direciona para Entendi, lá. Então, entendi. tipo, ele. Eu tomara que encontre alguma coisa. Não vai ser de muita valia mais, infelizmente. Ah, não, porque não vai ter. Não vai ter porque se ele desligou algumas coisas para ficar invisível, ele pode ter desligado o Fly Recorder, por exemplo. Aí não gravou nada. Os dados de voo não vai ter. E os dados de voz, mesmo que tenha ficado funcionando, ele é sobrescrito a cada 2 horas. Então teria as últimas 2 horas de voo Que não que deve ter se ele tido falou nada, né? alguma coisa, beleza. Se ele não falou, não vai ter nada.